Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Câmara Cubatão. Eu sou o Lucas Sena e excepcionalmente hoje eu vou apresentar a primeira edição do Últimas Notícias. Enfim, sexta-feira, 7 de março de 2025, mais um final de semana chegando. E agora vamos acompanhar o resumo da quinta sessão ordinária realizada ontem no plenário da Câmara Municipal. Um projeto de lei de autoria do vereador Rony Martins estava na ordem do dia da quinta sessão ordinária da Câmara de Cubatão, o dia número 19/2025, que dispõe sobre a criação da Semana da Gestante para a promoção da saúde materno-infantil e preparação para a maternidade. Este projeto de lei estava em segunda discussão. Porém, no início da sessão, o presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Topete, solicitou um minuto de silêncio devido ao falecimento da ex-vereadora Suzete Miranda de Lima Santos, que ocupou uma cadeira no Legislativo Cubatense de 1989 a 1992, na 10ª legislatura. E o chefe do Poder Executivo deu por encerrada a sessão. E nos embalos do Carnaval, o bloco Fim do Mundo desfilou pelas ruas de Cubatão. Com 9 anos de existência, o tema desse ano falou sobre a importância do amor. E aconteceu em Cubatão mais um festejo de carnaval com a Bloco Fim do Mundo. Em 2016, através de uma peça teatral, nasceu esse lindo projeto. Uma inovação que vem ao longo desses anos se destacando na cidade e região. São 9 anos de muita dedicação, crescimento e inspirações, trazendo a alegria que contagia a todos. Bom, essa é a Bloco do Fim do Mundo, é uma bloco que nasceu de uma peça de teatro em 2016 e desde então, todas as quartas-feiras de cinzas, a gente sai daqui do Galpão Cultural, que é um espaço de cultura que está aqui dentro do Parque Anilinas. Desde então, a Bloco tem reunido artistas da cidade, da Baixada Santista, para acompanhar o nosso cortejo. Cada ano a gente faz num bairro diferente e esse ano a expectativa é que a gente reúna bastante gente na Praça Princesa Isabel, aqui no centro da cidade. O Galpão Cultural fica localizado no Parque Anilinas, no centro da cidade, trazendo atividades gratuitas, eventos culturais, oficina de cursos e biblioteca comunitária para todas as idades. O samba enredo deste ano veio com o tema "O importante é o amor", impactando a todos. O intuito é que no ano de 2026, a Bloco Fim do Mundo possa vir como uma escola de samba. Esse é o desejo de toda a diretoria e de todos os participantes. A Bloco do Fim do Mundo, ela saiu de uma peça teatral, de um programa estudantil na qual eu fazia parte, em 2015, e aí a partir de 2016 a gente passou a fazer todos os anos com samba enredo. Eu sempre fui da caixa, e aí ano passado eu tive a honra de ganhar o concurso da Princesa da Bloco. E é isso, eu tô na Bloco desde a criação, e essa é a minha trajetória, é muito gratificante, eu adoro isso aqui, e é isso. Ai, gente, hoje a expectativa é muito boa. Esse ano a Bloco faz 9 anos de história, ela existe desde 2016, começou com uma peça de teatro, e aí a partir daí a peça de teatro falava sobre a quarta-feira de cinzas, né? Aí a partir daí a gente falou, a gente tem que sair com um bloco em Cubatão na quarta-feira de cinzas para encerrar o carnaval. E aí criou a Bloco do Fim do Mundo, então desde 2006 a gente vem construindo todos os anos, cada ano tem um samba enredo diferente, a gente já falou sobre o cataclismo ambiental, a gente já falou sobre as cores, e esse ano a gente vem com o enredo aí da importância do amor e do respeito, né, contra a intolerância religiosa. Então a expectativa está muito alta, que dê tudo certo, que seja um dia incrível pra gente encerrar esse carnaval com chave de ouro. E quantos anos que você é rainha da Bloco? Desde o início. Uau! A gente fala que é uma monarquia, que eu sou a rainha desde o início, e todo ano a gente faz um concurso para a princesa da Bloco. Então a princesa vai mudando, mas a rainha sou eu. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. E já está sendo realizado o pagamento especial do saque aniversário do FGTS. Trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa de janeiro de 2020 até o final de fevereiro deste ano, começaram a receber o saldo integral dos depósitos dos antigos empregos. Após uma medida provisória, o dinheiro que estava bloqueado foi liberado para quem optou por essa quantia.
A medida que permitiu o saque antecipado foi publicada no Diário Oficial da União. Com isso, mais de 12 milhões de trabalhadores serão beneficiados com o pagamento. O governo federal disse que a medida provisória é excepcional e restritiva, não beneficiando assim os futuros demitidos. Para quem foi demitido sem justa causa a partir de março deste ano e optaram pelo saque aniversário, continuarão a ter o saldo retido e terá direito apenas à multa rescisória de 40%. O dinheiro será pago pela Caixa Econômica Federal em 2 etapas, uma no mês de março e outra no mês de junho. Receberão os valores quem cadastrou a conta bancária no aplicativo do FGTS. Cerca de 85% do público-alvo receberá independente do mês de nascimento. O governo federal decidiu zerar o imposto de importação sobre carne, café, milho e outros produtos. Ministros do governo e empresários se reuniram ontem na capital federal. A medida, que entrará em vigor nos próximos dias, tem como objetivo reduzir a inflação dos alimentos, mas o governo não tem uma estimativa dos impactos dessa medida. É difícil você, matematicamente, para cada item, você explicitar. Agora, são todas medidas para reduzir preço. Todas medidas para favorecer o cidadão, a cidadã, para que ele possa manter o seu poder de compra, para que ele possa ter a sua cesta básica com preço melhor, e isso também acaba estimulando o setor produtivo e o comércio. A ponte que liga Cubatão a Santos, ali próximo à Vila dos Pescadores, está interditada devido à constatação de fissuras nos pilares de sustentação da ponte. A ponte do Rio Casqueiro, localizada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, que liga os bairros da Vila dos Pescadores e da Vila Pelica a Santos, está interditada devido à necessidade da realização de reparos na estrutura da ponte. Por isso, o acesso à ponte pela avenida que fica na marginal da rodovia Anchieta está interditado. Para ir a Santos, os moradores dos bairros devem utilizar as outras rotas de acesso. As alternativas, na verdade, é a utilização das vias principais. Aqueles que vêm de Santos para o centro ou Vila Nova continuam utilizando a via principal, que é a Anchieta. Já aqueles que pretendem acessar a Vila dos Pescadores devem acessar a Avenida Tancredo Neves na altura do viaduto do Rubens Paiva, que é o local onde você acessa Tancredo Neves, podendo acessar aqui o local. Já do modo inverso, aqueles que vão para Santos podem se utilizar da marginal da via Anchieta, que é outra alternativa que tem do outro lado, tanto os pedestres que tem a passarela, quanto utilizando do viaduto Rubens Paivas, ou aquele que prefere pegar a Anchieta, a gente tem sentido Praia Grande, aquele retorno na altura do Bolsão, onde pode se utilizar da via Anchieta. A interdição foi realizada após o DR constatar fissuras nas vigas de sustentação da ponte. O órgão realizará os reparos para que o fluxo sobre ela seja normalizado. Com a interdição sobre a ponte do Rio Casqueiro, os moradores da Vila dos Pescadores que quiserem ir até Santos terão um aumento de aproximadamente 6 quilômetros no seu percurso. Mas, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, haverá uma construção de passarelas sobre a ponte para que os munícipes possam chegar a Santos, como explica o superintendente do DR, Sérgio Cordelo. No prosseguimento dessa interdição, nós vamos, nos próximos dias, realizar inspeções onde a gente verificar as condições do lançamento de passarela para que a gente possa atender a população da região. Então, como a grande demanda dessa ponte é a população local e não é de transporte pesado, então a ideia do DR é o mais rápido possível instalar passarelas para que a população possa utilizar esse caminho. E olha, fique atento, viu, porque mais uma vez o Banco Central realizou mudanças no Pix. Dessa vez, ela foi severa e deverá cancelar funções para algumas pessoas. Mais uma vez, a ferramenta mais utilizada de transferência, o Pix, passa por modificações. Agora, pessoas e CPFs que estiverem em situação irregular com a Receita Federal não terão mais a opção Pix disponível para transações. Instituições financeiras e os bancos serão notificados pelo Banco Central. De acordo com o BC, a nova mudança é com o intuito de coibir golpes e fraudes usando o CPF de pessoas que já faleceram, como, por exemplo, cadastros que estejam em situação nula, cancelada ou suspensa na Receita. Com essa alteração, o Banco Central entende que os golpistas não poderão usar diferentes nomes do que já estão na base de dados da própria Receita Federal. Outro ponto da novidade é que a chave Pix, vinculadas a e-mails, também não poderão mais mudar de dono. As mesmas regras também serão válidas para empresas. Você sentiu que o calor permaneceu com a gente nesses últimos dias, certo? Por isso, a Defesa Civil renovou o alerta de altas temperaturas.
Eu conversei com o Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil do nosso estado, que vai explicar um pouco mais sobre esse alerta. Eu já vou adiantar para você, viu? Tem mudança no tempo a caminho. Devido à continuidade do calor intenso em nosso estado, a Defesa Civil de São Paulo renovou o alerta para altas temperaturas. Mas isso não significa que nós vamos passar por uma onda de calor, como explica o Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil do estado de São Paulo. Renovamos o alerta para altas temperaturas para todo o estado de São Paulo até domingo, dia 9. Nós não estamos em onda de calor. Tecnicamente falando, os nossos meteorologistas seguem o padrão da Organização Mundial de Meteorologia, que diz que para nós estarmos em uma onda de calor, precisamos de 5 graus acima da média para aquele período, por 5 dias consecutivos. Nós não tivemos exatamente isso aqui no estado. Nós tivemos temperaturas acima da média, darei um exemplo da capital, aqui a média são 29 graus, 28,8. E as temperaturas oscilaram entre 31 e 32 graus. Tivemos alguns dias que chegou em 33, mas não por 5 dias seguidos. Por isso que, tecnicamente falando, o termo onda de calor não se adequa ao que estamos passando. Mas isso não significa que as temperaturas não subiram. As pessoas sentiram um calorão extremo, até porque, em praticamente todos os dias desta última semana, as temperaturas ficaram acima da média para as cidades, e não só no litoral, mas em todo o estado, especialmente na região oeste do estado, onde os termômetros ficaram acima dos 37. Lá o calor ficou mais forte ainda. Mas as altas temperaturas que estão há 12 dias no estado, ocasionadas por um bloqueio atmosférico, não ficarão por muito tempo, pois está prevista a chegada de uma frente fria no fim de semana. Agora está chegando uma frente fria domingo que finalmente ela vai superar esse bloqueio, ou seja, ela vai vencer a resistência e vai acessar o estado de São Paulo. Essa massa fria que vai chegando na atmosfera tende a derrubar as temperaturas máximas, mas a principal mudança é a chuva. Domingo, no final do dia, o Vale do Ribeira e o Litoral Sul já vão ter presença de chuva, podendo até ter temporal. A gente vai colocar em alerta aquelas regiões, falando em primeira mão aqui para vocês. A gente vai emitir um alerta para o Vale do Ribeira, na verdade para o estado todo, e aí na segunda nós já temos todo o estado com possibilidade de chuvas generalizadas. E aí, é importante falar, como a gente vamos estar vindo de dias muito quentes, a atmosfera está muito carregada, muito quente. E com a chegada de uma frente fria, a possibilidade de termos temporais é muito grande. E comumente, a chegada de frente fria, logo na sequência de dias muito quentes, tende a ser temporais com muita descarga elétrica, ou seja, raio, com muito vento, com até chance de cair granizo em alguns pontos do estado. Por isso a gente vai ficar em alerta a partir do domingo à noite para possibilidade de transtornos no estado de São Paulo, que inclui, claro, o litoral, com chance para queda de árvore, muitos ventos, destelhamento de residências. Isso coloca em risco a vida das pessoas e coloca em risco também o cotidiano, com falta de energia e transtornos como alagamentos. E você confere agora a nossa previsão do tempo. No sábado, a previsão é de sol entre muitas nuvens ao longo do dia. À noite, as nuvens permanecerão, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficarão entre 21 e 28 graus. Já no domingo, o sol ficará entre nuvens ao longo do dia. À noite, o tempo mudará com a chegada de uma frente fria. A mínima será de 21 e a máxima de 29 graus. E agora vamos de esporte no seu N. E infelizmente, mais um caso de racismo, e olha que novidade, em uma competição da Conmebol, só que dessa vez na Libertadores Sub-20. As vítimas, 2 jogadores do Palmeiras. Infelizmente, mais um caso triste de racismo em uma competição da Conmebol. Desta vez foi na Libertadores Sub-20, na partida entre Cerro Porteño e Palmeiras, aos 38 minutos do segundo tempo, com placar favorável ao Alviverde. Torcedores do time paraguaio mostraram o pior do lado do futebol. Fizeram gestos racistas aos atletas Figueiredo e Luigi. Após o fim do jogo, Luigi desabafou sobre o episódio.
La victoria, consultarte tus sensaciones después de este triunfo. Sua sensação... Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. Infelizmente, né, é o caso isolado número 9.999. Até quando a Conmebol vai permitir que atos como esse, atos execráveis, aconteçam em suas competições? A gente sempre fala, né, sobre a evolução do futebol e que a gente quer um nível de qualidade nos nossos campeonatos, tanto nacionais quanto continentais. Mas até quando será permitido tais medidas? E a gente viu, né, que estava um homem com a criança, né, provavelmente seu filho no colo, fazendo gestos racistas. Até quando a Conmebol vai permitir isso? Até quando a CBF vai deixar que seus times participem de competições? Acredito que a gente tem que parar, né, de ter essa rivalidade fora do campo e no campo, igual a esse caso, os times devem se unir. São Paulo, Corinthians e o Santos emitiram notas repudiando esse ato. Mas precisamos sair das notas, precisamos sair da internet, do campo lúdico e ir para as ações, para ver, né, se a Conmebol toma uma atitude. Quem sabe até deixar de disputar competições da Conmebol. Até porque os nossos times, né, são os melhores do continente e são os últimos campeões das competições continentais, principalmente da principal competição que é a Libertadores. Até quando a CBF vai permitir isso? Tomara que o nosso órgão tenha uma atitude firme, tenha um pulso firme o suficiente para dar um basta nisso. Eu nem preciso falar, né, que a atitude execrável dos torcedores do Cerro Porteño do Paraguai, um time com uma história bonita na América do Sul, passando por esse vexame, por essa vergonha. Enfim, encerramos assim a primeira edição do seu Últimas Notícias. Logo mais às 6h15, o Jefferson Santos estará de volta e vai apresentar a segunda edição. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima. Tchau!